Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui também tá tudo bem. Então, hoje temos mais uma semana de exposições doutrinárias sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E antes da gente começar, como sempre, eu venho lembrar vocês de fazerem parte dos semeadores do bem, curtir, compartilhar, comentar nos nossos vídeos no nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso canal do YouTube para que vocês possam sempre receber a notificação a cada nova postagem que a gente faz lá, e também curtir a página do Facebook do Centro Espírita Luz de Luz, para que vocês possam também receber as notícias do nosso Centro Espírita, o conteúdo espírita que a gente posta lá, e também para conhecerem os outros trabalhos do nosso Centro Espírita. Tá certo, gente? Então, nesse momento, vamos respirando fundo, fechando os nossos olhos e nos conectando ao Pai. Te agradecemos, Senhor, pela semana que se passou. Te agradecemos pela nossa saúde, pela nossa proteção, por estarmos encarnados, tendo esta oportunidade de nos aprimorarmos, de crescermos moral e espiritualmente. Agradecemos por toda a ajuda da espiritualidade superior que sempre nos acolhe na nossa caminhada, e te pedimos nesse momento, Pai, que as equipes espirituais do Elos de Luz possam trabalhar os nossos corpos, as nossas energias, enquanto a gente está escutando esta palestra, para que nós possamos, ao final dela, estarmos muito melhores, revigorados, nos sentindo com mais vitalidade. Agradecemos essas equipes e agradecemos a Ti, Pai, por esta oportunidade. Pedimos autorização, então, aos mentores da Luz de Luz, a Ti, ao nosso irmão Jesus Cristo, para darmos por aberta a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, minha gente, o capítulo de hoje é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Como essa exposição, desse capítulo a gente fez presencialmente lá no Elos, antes que viesse a pandemia, a gente resolveu então, o grupo de palestrantes resolveu fazer essa exposição também virtual. Para quem não conseguiu assistir o presencial, possa assistir agora de maneira virtual, e para também deixarmos lá no nosso acervo do YouTube completo com todos os capítulos do Evangelho. Então, nesse primeiro capítulo, o Allan Kardec nos apresenta e nos explica as 3 revelações divinas, que é Moisés, Cristo e o Espiritismo. Moisés trouxe a revelação da missão da justiça para com os homens. Jesus trouxe a revelação do amor, da lei de amor. E o Espiritismo traz até hoje a revelação sublime da tarefa da verdade, de nos mostrar a verdade. Para nós começarmos, Allan Kardec inicia o capítulo nos trazendo uma passagem de Mateus, que dá o título a esse capítulo, que diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Jesus, então, deixa claro nessa passagem que ele veio para que a lei seja cumprida. Mas que leis são essas? A gente vai se ater nessa primeira parte do capítulo, da exposição, a falarmos então da lei de Moisés, que foi a primeira revelação. E ela foi elaborada através dos 10 mandamentos. Então Jesus, ele vem nos convidar e, permito dizer, de convocar-nos a cumprirmos a lei dos 10 mandamentos, a lei de amor ensinada por Jesus e a lei da verdade ensinada pelos Espíritos.
Então são essas as leis que Jesus veio para dar cumprimento, e veio também para que nós entendamos como é importante nós cumprirmos essa lei. E aí, como a primeira lei, né, a primeira revelação vem através dos 10 mandamentos, sempre é bom a gente lembrar quais são os 10 mandamentos que a gente deve cumprir, então, né, que Jesus nos convida ali, nos convoca a cumprir. O primeiro, ele diz: Eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem abaixo na terra. Não os adorarei e nem lhes prestarei culto soberano. Então, o primeiro mandamento já diz que não é necessário a gente ter uma imagem para cultuá-la. Basta a gente crer em Deus com a nossa fé, e não importa onde estivermos, a nossa fé ela vai ser ativada, vai ser transmitida até Deus, né? Então, ter a percepção, nesse primeiro mandamento nos diz para nós termos a percepção que existe um Deus único e onipresente, onipotente, que não é através de uma imagem que a gente vai se comunicar com Ele, e sim pelo pensamento onde nós estivermos, porque Ele está em todo lugar. O segundo mandamento é: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. E é aquela coisa de não falar de Deus por qualquer motivo, né? Colocar o nome de Deus em qualquer situação, nem culpar a Deus por coisas que acontecem. Então esse é o segundo mandamento que a gente foi convidado a cumprir. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Esse mandamento tem relação com os costumes daquela época. Então, o que para nós hoje isso quer dizer? Como que a gente cumpre essa lei? Se muitas vezes a gente trabalha no sábado também, né? Ele está nos dizendo para termos um dia para estarmos com Deus, para nos conectarmos com a espiritualidade, para estarmos nos dedicando ao nosso espírito. Se é difícil a gente se dedicar ao espírito todos os dias um pouquinho, que a gente escolha um dia para fazer isso. Um dia para orar firmemente, um dia para se instruir com algum conteúdo espírita, um dia para ir na missa, se for católico, né, para ir ver uma palestra, se for espírita, para ir num culto, se for evangélico, mas escolher um dia para estar na presença, assim, mais fortemente de Deus, se isso não é possível que a gente faça durante todos os dias, né, que isso é o ideal. O quarto mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse a gente tem um capítulo específico para isso do Evangelho, de tão importante que esse mandamento é. Né? Então é respeitar, honrar, cuidar dos nossos pais, né, até o fim, assim como eles nos cuidaram. E se eles não nos cuidaram, que a gente retribua com esse cuidado que Jesus nos pede. O quinto mandamento: não matareis. Fácil, né? Não matar, não tirar a vida do outro, porque só Deus pode, né, sabe o dia de cada um de voltar para o plano espiritual. Mas também tem uma interpretação bem legal de Emmanuel com relação ao não matareis. Ele nos diz para não furtar as tarefas dos outros, deixar que os outros cumpram suas tarefas. Isso também é não matar, né, a oportunidade do outro cumprir a tarefa. Não lapidar a esperança de ninguém, né? Não matar a esperança do outro com palavras rudes, com palavras muitas vezes negativas, ou muitas vezes com atos que podam a esperança do outro. Não destruir a coragem daqueles que sonham ou trabalham no nosso caminho, né? Não dizer que sonhos não existem, não tirar a coragem daquele que está tentando realizar o seu sonho. Né? Aquela coisa que a pessoa muitas vezes quer empreender e diz: não vai dar certo, nem tenta. Isso é destruir a coragem do outro, a coragem de colocar os seus sonhos em prática. Isso também é uma forma de estar matando. Não aniquilar
com inutilidades o tempo dos teus irmãos. Essa aí é o que a gente mais faz, né? Perder tempo com fofoca, com reclamação com o outro, né? Isso também é matar o tempo do outro. Em vez de estar produzindo coisas boas, tá ali só perdendo tempo, reclamando ou fazendo fofoca da vida alheia. E não extinguir a afeição da alma do outro, né? Não podar os sentimentos do outro, né? Não deixar com que esses sentimentos fiquem guardados lá no fundo do coração, mas sim deixar a pessoa demonstrar a sua afeição, né? Sem matar esse sentimento dela. E não exterminar a fé do outro também, né? Então muitas vezes a gente acaba matando a fé do outro com algum ato ou alguma palavra. Isso também não é cumprir esse quinto mandamento. O 6 é não cometereis adultério, simples, né? E a gente também tem um capítulo sobre isso no Evangelho, que é respeitar o companheiro e a companheira que vive conosco, né? Respeitar, tratar bem, ter aquele amor mútuo, né? Sem precisar adulterar esse amor que uniu. Não roubar, porque o que é dos outros e o que é nosso é nosso. Não roubar também por pensamento, querendo aquela coisa que é do outro, mas sim pensando no que é nosso e no que nós queremos para nós, que é único nosso, né? Então, não roubar o que é dos outros. Não prestar falso testemunho contra o vosso próximo, ou seja, não tirar conclusões precipitadas do outro, não falar uma inverdade do outro para outra pessoa. Não desejar a mulher do vosso próximo, que faz parte ali do não cometer o adultério, né? Então, não pensar, e também do não roubar, né? Porque não pensar no que o outro tem, mas pensar no que a gente tem, né? No que a gente possui, no companheiro e na companheira que está com a gente nessa caminhada, e desejar essa pessoa, né? Não se preocupar com a vida do outro. E não cobiçar a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer coisa que lhe pertença. Ou seja, volta aquele mandamento lá de cima. É não desejar as coisas do outro, e sim cuidar e desejar coisas para nós, que são únicas nossas. Não é porque a casa do outro é bonita que eu quero aquela casa. Não, eu quero uma casa tão bonita quanto a do outro, né? Eu quero um carro tão bonito, tão tecnológico quanto o do outro. E assim vai indo, né? Eu quero uma vida tão feliz, tão próspera quanto a do outro, mas não igual a do outro, né? Tem diferença. Então vamos para explicar então essa primeira revelação que veio através de Moisés. A lei de Moisés, ela faz referência ao Antigo Testamento, e ela é dividida em duas partes. A primeira refere-se à lei de Deus, que foram esses 10 mandamentos que a gente relembrou, e que foram recebidos por Moisés diretamente de Deus, né, ditada, falada pelos emissários de Jesus no Monte Sinai. A gente pode perceber então que Moisés foi o primeiro médium que se teve registro tão marcante durante a história. A segunda parte refere-se à lei propriamente de Moisés, que são normas disciplinares que ele relacionou com o caráter e os costumes do povo daquela época, e é composta por 613 mandamentos. E tinham como fundamento o cumprimento desses 10 mandamentos divinos. Então Moisés fez uma lei civil para que se cumprisse as leis divinas. A lei de Moisés, então, era uma lei civil, ou seja, ela se modificou com o passar do tempo, com a transformação dos costumes daquele povo. Já a lei de Deus, ela é imutável, né? Então ela não muda e até hoje ela é vigente. Moisés, na sua lei, ele juntou leis divinas e civis com o objetivo de combater os abusos e os preconceitos que estavam enraizados no povo daquela época, e que aquele povo era naturalmente indisciplinado, turbulento, violento muitas vezes, que são características que foram adquiridas durante a escravidão no Egito. Mas para dar autoridade
a essas leis civis que ele fez, era necessário atribuir uma origem divina a essas leis. Porque naquela época a legislação e a religião, elas eram muito ligadas, diferentemente do que é hoje, né? As leis civis são uma coisa e a religião é outra coisa, bem separada, bem distanciada. Mas naquela época eram muito unidas. Então ele precisava unir também os 10 mandamentos recebidos por Deus e as suas leis de ordem social. E aí, nesse caso, não era possível para aquele povo ainda, na época de Moisés, que se amasse um Deus de amor, né? Um Deus bondoso. Porque eles só conseguiam acreditar pelo temor, pelo medo. Eles ainda não conseguiam acreditar pelo amor. Então, somente com a ideia de um Deus terrível, que impressionaria então aquelas criaturas que ainda eram ignorantes, é que o senso moral, o senso de justiça imparcial foi se desenvolvendo através desse Deus terrível, porque naquela época não se tinha noção de moral e justiça, né? Eram muito pouco desenvolvidos, então se necessitava de um Deus tirano, digamos assim, para que eles pudessem entrar na linha. E aí Moisés fez então sua lei a partir disso. Moisés foi a ponte para o contato do homem com o Deus. E foi o começo da evolução moral, no qual a gente saiu da barbárie e começou então uma humanização. Vejam como essa revelação de Moisés foi importante para o que a gente é hoje. Então Moisés revela a lei sobre um aspecto da justiça, que todos deveriam se submeter. E lança as bases, então, de direito, estabelecendo as obrigações que são inalienáveis a qualquer um. Então, todos devem cumprir essa justiça que é imparcial, e aí se verifica, então, o surgimento do direito. E essa ideia de um Deus único, que é popularizada, então, por Moisés, se estabelecia fundamentos de lei de causa e efeito, que conduziam o raciocínio desse povo para a necessidade de substituir essa noção que eles tinham de o direito da força, da violência, que era o mais forte que vencia, pela força do direito, né, do respeito mútuo, ou seja, era através da justiça que se vencia as causas e não através da força bruta. E aí, se a gente for buscar nos outros livros de Kardec, lá na Gênese, ele nos explica que revelar, né, a revelação significa sair sobre o véu, ou seja, descobrir, dar a conhecer alguma coisa que é secreta ou que é desconhecida. E a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade, porque revelar um segredo é tornar conhecido um fato. E se é falso, ele já deixa de ser um fato e, consequentemente, já não existe uma revelação. Então, a revelação de Moisés foi uma verdade, foi um véu que foi tirado da humanidade, daquela civilização naquele momento. Do ponto de vista, então, desse ponto de vista que o Allan Kardec nos explica na Gênese, todas as ciências nos fazem conhecer os mistérios da natureza e da espiritualidade também. E são revelações que se pode dizer que estamos incessantemente recebendo revelações na nossa vida. A cada progresso nosso como ser individual e nosso como humanidade, a gente recebe uma revelação, uma nova verdade. Quando a gente faz a reforma íntima e descobre que dentro de nós há guardado um sentimento que a gente não sabia que tínhamos, isso é uma revelação de uma verdade em nós. Quando a gente, como humanidade, descobre a cura para uma doença, é uma verdade que está sendo revelada através da ciência para um todo, né? Então, as revelações elas sempre acontecem durante a nossa vida. Então, todo o ensino também pode ser considerado uma revelação de certas verdades científicas ou morais.
feitas por nós, né, pelos professores, por quem conhece, feito por quem conhece para quem estava ignorando aquele conhecimento. Então, toda vez que a gente lê o Evangelho, por exemplo, e descobre uma verdade ali contida que a gente passou despercebida, é um ensinamento moral que a gente está recebendo diretamente de Jesus, que foi quem deixou a obra, né? E a mesma coisa se for na parte científica, né? Se a gente descobre algum conhecimento científico que não sabíamos, também estamos adquirindo esse conhecimento, esse ensinamento. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nesse raciocínio que a gente fez até aqui, a revelação da fé religiosa, ela não se dá pelo homem, porque por se tratar de coisas espirituais, elas não podem ser descobertas por nós mesmos. Esse conhecimento ele é dado por Deus através dos seus mensageiros espirituais, por meio de uma palavra direta, através da mediunidade ou por meio de uma inspiração, né, de uma intuição, que também é o exercício da nossa mediunidade. Então, as coisas espirituais, elas são descobertas pelo homem, mas porque temos a intuição de um ser espiritual por trás, né, de um ser superior por trás que nos auxilia. E aí, nesse primeiro capítulo, ele foi escolhido para nos explicar sobre as 3 revelações, por ser necessário a gente saber a ordem das revelações, porque o preconceito existia muito no espiritismo. Então era necessário mostrar a origem de tudo isso. Por que o espiritismo veio? Porque teve Jesus antes, porque teve Moisés antes. E ele também nos mostra que não deve mais existir esse preconceito entre nós, que a ciência e a religião elas devem andar juntas, que lá na época do começo do espiritismo a ciência foi ferrenha contra essa nova doutrina que estava se instituindo, porque era uma doutrina e né, uma doutrina raciocinada, baseada na ciência, com método científico para explicá-la. Então batia muito de frente com a ciência daquela época. E aí por isso que Allan Kardec, orientado pelos espíritos superiores, colocou esse primeiro capítulo para que a gente absorvesse, então entendesse como que as coisas funcionam, né? De forma raciocinada, por que veio as revelações, por que temos 3 revelações, né? De onde que veio os 10 mandamentos, e justamente para a gente conseguir desenvolver, começarmos a desenvolver e praticar a fé raciocinada já no primeiro capítulo. Porque a gente sabe agora, né, depois dessas 3 revelações que a gente vai ver, que tudo tem seu tempo para acontecer. Não adiantaria o espiritismo vir lá na época de Moisés, porque as pessoas não estavam preparadas para receber esse tipo de conhecimento. Tudo tem uma ordem para acontecer. E a ciência também tem uma ordem de conhecimento a se desenvolver. E aí Allan Kardec, ele nos puxa nesse primeiro capítulo, além de nos revelar as 3 revelações, né, sobre Deus e sobre a espiritualidade, ele vem também nos falar que a ciência e a religião são 2 alavancas da nossa inteligência. Uma revela o mundo, as leis do mundo material, e a outra revela as leis do mundo moral. Então lembrem lá da passagem de Mateus, Jesus veio para ser cumprida as leis materiais também, as leis da natureza, as leis que a ciência enxerga também devem ser cumpridas. E as leis do mundo moral, as leis de Deus, as leis divinas também. Só que não separados, porque isso está integrado no nosso mundo. Então é necessário que nós vejamos isso de forma integral, que a gente respeite as leis e faça cumprir as leis materiais e também as leis morais, como se fosse uma única coisa. E aí por isso que Allan Kardec também traz nesse capítulo a importância da união entre a ciência e a religião. Porque até hoje, né, as 2, elas se chocam por um erro de observação, porque uma vê só de um ponto de vista e a outra vê só do seu outro ponto de vista. Sendo que as 2 têm que olhar por vários pontos de vista para poder compreender as leis de Deus, que também estão nas leis materiais, né? E é por isso, por esse ponto de vista exclusivo que cada uma tem, é que se dá o conflito, se gera a incredulidade, se gera a intolerância.
Então, Allan Kardec nos fala, e as instruções dos Espíritos também nesse capítulo, que já é chegado o tempo da ciência deixar de ser exclusivamente materialista e olhar para o lado espiritual. E a religião deve reconhecer as leis orgânicas, as leis das matérias, também como parte dessas leis espirituais. Se a ciência e a religião realmente se unirem, como está acontecendo bastante, a gente tem visto cada vez mais, principalmente na área da medicina, o quanto a parte espiritual auxilia no desenvolvimento da cura, no desenvolvimento do melhoramento do paciente, né? E várias outras coisas também que a gente nota nos estudos científicos, que a parte espiritual também está sendo agregada. Uma vai se apoiar a outra, e aí vai dar um boom de crescimento, porque a religião ela vai ser indestrutível, não vai ter dúvidas, porque ela vai estar realmente baseada na ciência, na razão. E, ao mesmo tempo, a ciência vai ter a sua visualização completa das coisas acontecendo, das leis sendo cumpridas, né? E a ciência vai receber muitas respostas que até hoje ela não recebeu, porque não teve esse olhar para a parte espiritual. Então vejam como é importante essa união da ciência com a religião. E isso também serve para nós, porque a gente muitas vezes olha só para o lado espiritual e esquece o lado racional, científico das coisas. Vou dar 2 exemplos. A ciência diz que o necessário para que nós possamos combater o coronavírus é, se pudermos ficarmos em casa e usarmos sempre a máscara. E usarmos álcool gel sempre, ou lavarmos sempre a mão se for possível. Só que para uma pessoa, muitas vezes, que acredita muito no lado espiritual, ela pensa, né, aqui usar máscara, aqui usar álcool gel, estou protegida pelo meu anjo de guarda, a espiritualidade está me acolhendo, não tem necessidade de eu ficar usando essas coisas. Não, gente, lembrem, a ciência cuida da parte material e os espíritos, a espiritualidade cuida da parte espiritual. É necessário nós cuidarmos dessa nossa primeira morada. Então é necessário a gente usar máscara, usar álcool gel, lavar as mãos, procurar ficar mais em casa, né? E ao mesmo tempo é necessário também termos a nossa fé nessa espiritualidade, sabermos que o nosso corpo está bem protegido pelo nosso anjo de guarda, que nós estamos bem amparados pela espiritualidade superior. É a mesma coisa quando alguém está doente e procura muitas vezes o centro espírita para curar-se, mas aí fica só na cura espiritual, mas falta também a cura material. Elas têm que andar juntas. Nós temos que nos cuidar materialmente através da ciência, irmos ao médico, fazermos o check-up, fazermos exercício físico e ao mesmo tempo cuidarmos da nossa alma, absorvendo conhecimentos espirituais, cuidando do nosso espírito, recebendo esse amparo de cura espiritual também. Vejam como as coisas estão integradas. E aí vamos então para a reflexão até aqui, darmos uma respirada e refletirmos tudo que a gente viu. A gente pode ver nesse capítulo que Deus enviou Moisés em missão para torná-lo conhecido não só pelos hebreus, que era o povo daquela época, mas também conhecido pelos povos pagãos. Moisés, como um profeta, ele revelou então ao homem a existência de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. O povo hebreu, ele foi um instrumento que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as dificuldades pelas quais os hebreus passaram, a escravidão, a perseguição, a fuga pelo Mar Vermelho, era necessário para impressionar os olhos dos homens e fazer cair então esse véu que ocultava a presença de Deus nas nossas vidas. Foi necessário várias coisas acontecerem para que nós pudéssemos ver que existe um Deus que está constantemente em nós e participando da nossa vida. E os mandamentos de Deus, dados então por intermédio de Moisés, era o início de toda a implantação da moral cristã. Eles foram Moisés e os profetas foram o farol destinado a iluminar essa estrada que a humanidade percorre e que nós, por consequentemente, estamos também percorrendo. Então, a revelação de Moisés é a base
da nossa verdadeira fé. Vejam como é importante a gente ter esse conhecimento para saber por que a gente acredita, como que surgiu então as coisas, né? As crenças, a moral de Deus, né? Todos esses mandamentos. E a gente pode perceber que apesar das transformações que ocorreram desde lá do tempo de Moisés até agora, até essa atualidade, os mandamentos sempre estão presentes na nossa vida e ressurgem com a pureza primitiva. Ela não é lapidada pelo homem. Ela foi transformada por Jesus, mas para que nós pudéssemos entender ainda melhor, mas os mandamentos ainda estão presentes na nossa vida, tanto que eles são a base de todo o direito do mundo, sustenta todos os códigos de justiça da terra. Então ele está presente em todas as leis civis que organizam os diferentes territórios do mundo. Vejam como os mandamentos ainda estão presentes e a gente não percebe. Estão presentes nas nossas leis civis, foram agregadas às nossas leis civis. E essa moral, então, ensinada por Moisés através das suas leis, era apropriada para aquele estado de adiantamento que se encontrava o povo hebreu e que ele trouxe, então, para regenerar esse povo semi-selvagem em relação ao aperfeiçoamento de alma, porque eles não tinham o conhecimento de alma, não tinham esse desenvolvimento de alma, eles ainda eram muito instintivos, mas tinham a sua inteligência muito voltada para o lado material, para as artes, para as ciências, apesar de serem muito atrasados na sua moral. E Moisés teve sua importância justamente para isso, para despertar essa inteligência espiritual, para trazer essa moral desconhecida a esse povo e para trazer um Deus único. E aí por isso que naquela época era tão necessário termos uma representação semimaterial, digamos assim, termos aqueles cultos exteriores, as oferendas, os sacrifícios, né? Porque eles ainda tinham uma visão muito material. Para eles não adiantava só se concentrar e orar e falar com Deus. Não, era necessário algo material para a gente mostrar para Deus alguma coisa. O que hoje já não tem mais essa necessidade, porque nós já estamos desenvolvidos nessa parte também. Então Moisés, ele abriu o caminho do progresso e para a chegada dessa nova era, que é de regeneração da humanidade. Então Jesus veio desenvolver esse ensinamento que Moisés mostrou e o Espiritismo então vem concluir ele para nós. E aí eu trouxe uns trechinhos lá das instruções dos Espíritos que o Fenelon nos diz assim: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então Moisés veio com propósito de vida e todos nós também temos um papel importante para desenvolver nesse progresso universal. Claro que a gente primeiro se preocupe com o nosso progresso individual, né, da nossa família, mas que a gente também possa estender o nosso progresso para o mundo, né, para refletir no mundo. E ele nos chama, então, Fenelon nos chama de apóstolos da paz universal e não de uma guerra. E nos diz para mostrarmos e olharmos e marcharmos para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso, ou seja, primeira coisa que a gente pode contribuir para o progresso universal é nos identificarmos como apóstolos da paz, levarmos a paz, pacificar por onde passarmos e distribuirmos, compartilharmos o nosso amor. Então que nós possamos, a partir desse esclarecimento, dessa primeira parte, né, porque vem as outras duas aí para completar, que a gente procure então trabalhar a nossa moral e identificar o nosso propósito de vida através do nosso trabalho e do nosso empenho em seguir esses mandamentos divinos que até hoje estão presentes e cumprir e respeitar a lei de Deus com a nossa vida, com a nossa família, com a natureza, com a sociedade, com o nosso planeta. Vamos então aceitar o convite de Jesus, que é fazer a lei ser cumprida na nossa vida e na sociedade, no planeta em que a gente vive, tá bom, gente? Eu agradeço por vocês estarem até aqui comigo até este momento. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando fundo e agradecemos, Senhor. Só temos
a te agradecer. Gratidão, gratidão e gratidão a ti, Pai, por nos relembrarmos esses ensinamentos, por nos esclarecermos e pela espiritualidade ter trabalhado as nossas energias durante esse momento que estávamos ouvindo essa exposição doutrinária. Possamos estar muito melhores e termos todos uma ótima semana iluminada com a sua luz, Pai. Agradecemos a todas as equipes espirituais, os mentores da Elos de Luz, a ti, Pai, e ao nosso irmão Jesus Cristo, e que assim seja. Então, pessoal, conto com vocês na próxima semana. Não percam as outras 2 partes desse capítulo que são muito boas. E até a próxima!